eu sou o Tony e hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre design. E não se assuste, hoje eu vou falar um pouquinho mais da teoria sobre design, mas isso não quer dizer que você precisa se tornar um designer. Inclusive, essa aula só foi dada depois e não no começo da escola de posts, justamente porque o seu objetivo aqui é aprender a criar conteúdos e não se tornar um designer. O que eu espero que você aprenda ao final dessa aula é que a melhor forma, ou as melhores formas, as melhores combinações de cores, as melhores combinações de fontes, o porquê de um post ficar bonito ou não, fique mais claro para você. E com esse pedaço de teoria, com esse pouquinho de teoria, você se sinta à vontade para, quando você olhar para o seu conteúdo, ou quando você olhar para o conteúdo de outras pessoas, fique muito mais simples, muito mais fácil e muito mais prático você dizer o porquê tá feio ou não. Por que você achou uma coisa bonita ou não. Por que você achou que um conteúdo funcionou melhor do que o outro. Sem necessariamente ficar só no achismo, sem necessariamente ficar só no achismo, sem ficar naquela de, eu não sei por que uma coisa está bonita ou não, eu não sei por que uma coisa está bem feita ou não. Eu vou te dar aqui ao longo dessas aulas as ferramentas para você ser capaz de olhar para o seu próprio conteúdo, olhar para a sua personalidade e encaixar as formas que fazem sentido, as fontes que fazem sentido, as cores que fazem sentido, para que você cada vez mais apareça melhor e venda mais. Apareça mais e venda melhor. Certo? Vamos usar os poderes mágicos da edição para eu te mostrar aqui como que funciona na prática. Muito bem. Design, ele se divide em 3 grandes áreas. A primeira é moda, depois produto e gráfico. O que é o design de moda? O design de moda se relaciona com o nosso vestuário, né? Desde lá do meio dos anos 2000, quando a calça era com uma cintura mais baixa, com um cós mais baixo, e hoje que as calças dos anos 60, 70 voltaram, que tem um estilo misturado. Na época que eu estava gravando essa aula, você consegue encontrar 5, 6, 7 estilos de calça jeans, sem necessariamente encontrar modelos que vestiam bem você há 20 anos atrás. É isso que o design de moda faz. Ele recicla tendências ou ele projeta tendências e atualiza ao longo do tempo, colocando isso tudo à nossa disposição. O design de moda se relaciona muito mais com o tipo de roupa que nós vamos vestir agora e em olhar referências dos tempos anteriores para fazer o mesmo. No design de produto, nós temos a melhor expressão de que a forma segue a função. É a aplicação mais prática de que a forma segue a função para a gente ser capaz de utilizar produtos ou serviços no nosso dia a dia. O melhor exemplo que eu posso te dar é tudo isso que você está vendo aqui na tela. Até o advento dos smartphones realmente smart, dos telefones realmente inteligentes, a maior parte dos objetos que a gente consumia, que a gente via, que a gente vivia, eles eram retangulares, né? Objetos de tecnologia nesse caso. Eles eram retangulares com cantos angulares. A partir especialmente do advento dos telefones da Nokia e depois do iPhone, nós passamos a entender que tecnologia é igual a objetos retangulares com uma proporção mais ou menos de 16:9, que é essa área retangular aqui do monitor, que é a área retangular da tela da aula, com cantos arredondados. Pode ver que essa tendência está aplicada no próprio formato dos ícones, no estilo dos ícones, né? Mesmo aqui sendo um objeto reto, tem aqui um canto arredondadinho, aqui também, e na própria marca da escola de posts, na própria minha tela da escola de posts, que sugere uma tela. E uma terceira grande área do design é o design gráfico, que é onde nós mais trabalhamos e aqui são as peças, o outro estilo de peça que nós vemos. Basicamente, toda a base do que a gente vê nas mídias sociais, seja um trabalho bem feito ou não, seja um post bem feito ou não, tudo que nós vemos na interface, no visual de um aplicativo, dos programas de criação de posts, das artes que nós vemos prontas, elas estão dentro do design gráfico. E a partir do momento que você faz um post, que você cria um post, você está sendo um pouco designer gráfico. A diferença é que você, ao invés de desenhar ou criar uma arte do zero, você está pegando referências, partes, pedaços, artes, objetos, todas as outras coisas que foram criadas por outros designers gráficos para você juntar tudo aquilo e traduzir uma mensagem, uma personalidade, à sua comunicação em torno daquilo. Ou seja,
Quando você faz um post, você tem uma breve noção, você passa por um pouquinho do que um designer gráfico faz. Mas não quer dizer que você se tornou a partir daí um designer gráfico. Você vai se tornar um designer gráfico se você, a partir dessa aula, por exemplo, ou a partir de tudo que você passar a aprender sobre design, quiser trabalhar somente dentro dessa área. Mas, mesmo que você não vá trabalhar nessa área, mesmo que você não tenha interesse em trabalhar nessa área, mas tenha o interesse em tornar o seu conteúdo cada vez melhor, em fazer posts que chamam a atenção ou vender para outras pessoas, posts bonitos, posts bem feitos, que não são produtos prontos, né, que não são templates que já existem nos aplicativos e no site de criação de posts, você precisa entender 4 grandes pontos sobre design. Você precisa aprender ou entender a combinar formas, você tem que olhar para as formas e ver o que elas vão fazer mais sentido na mensagem que você quer passar, no conteúdo que você está criando naquele momento, ou na personalidade que você quer construir ao longo da sua criação de posts. Você tem que aceitar que é necessário, o espaço é necessário, e ele não é uma coisa para ser ocupada, e sim para ser usada, é uma ferramenta para a sua comunicação melhorar, para a mensagem que você quer passar ficar mais clara, e você tem a oportunidade, o terceiro ponto é, você ter a oportunidade, você ter a condição de, se você tem as suas cores prediletas ou não, se você absorveu o que eu passei nas outras aulas, que mesmo com uma psicologia das cores, o mais importante é você encontrar cores que reflitam a sua personalidade e que comuniquem você da melhor maneira possível, você vai aprender nessa aula aqui a fazer combinações ou a guardar as formas mais tradicionais de combinar cores. E por fim, para você dominar o básico do design, é importante que você não esqueça, é a personalidade quem prevalece sobre o seu conteúdo e não o contrário. Você não vai simplesmente sair de um modelo pronto, de uma base pronta, de um conjunto que está simplesmente, entre aspas, né, jogado lá no aplicativo de criação, ou que você olhou em outro lugar, ai que bonito, eu vou copiar para mim. Não. Você tem que entender que a partir do momento que você domina essas ferramentas, que você domina esses 3 pontos, você vai usá-los para traduzir a sua personalidade na comunicação. E não o contrário. E não pegar uma personalidade que você viu por aí, que funciona melhor com outras pessoas, e tentar fazer o seu conteúdo se encaixar. Muitas vezes a gente sofre, a gente se bate para criar as coisas, a gente não consegue avançar na nossa comunicação, porque a gente fica igual criança tentando colocar naqueles brinquedinhos de bebê, a gente fica tentando colocar um objeto redondo dentro da forma quadrada. Não é isso que a gente pode fazer, não é isso que a gente precisa fazer. Ou seja, para você dominar o básico do design, quando você combinar as formas de acordo com esse entendimento que eu vou passar, quando você aceitar o uso do espaço, quando você gravar, aprender, guardar uma técnica para combinar cores e usar esses 3 elementos para traduzir a sua personalidade na sua comunicação, é aí que a gente vai ver que, além de você conseguir olhar para qualquer aplicativo de criação de posts e pensar, bom, aqui eu consigo fazer o meu conteúdo, você vai se sentir mais confortável e mais à vontade para criar o seu conteúdo da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível para criar o seu conteúdo é a do seu jeito. Vou repetir. A melhor maneira para você criar o seu conteúdo é a do seu jeito, certo? Então, vamos ver como são as formas.